nesse sistema desse carretão, ele vai jogando, vai se acumulando e vai vindo o sistema da enfardadeira, que da enfardadeira vai saindo o pré-secado, que ele é embolado tanto para um material de plástico ou alguns outros tipos. Desse milho, a porcentagem que deve ser colhido deve ter uma variedade, qualquer cultura para silagem, que você tem um potencial produtivo, que também não adianta você pegar com bom valor, ou seja, um bom valor energético. Não adianta você pegar uma cultura, vou lhe encilhar, mas será que a massa seca dessa cultura vai dar conta para esse animal que já tem que colocar, fazer toda a contagem? Se o material ele consegue ser eficaz. E outra coisa também que deve se valorizar nesse sistema. Nesse sistema da ensilagem, ela pode ficar até 2, 3 anos em algum tipo de silo. Os cuidados que a gente deve ter para essa ensilagem o silo ele não pode ter umidade, ele não pode ter buracos. Ele, na hora de ser tratado com o animal, deve pegar só a quantidade na trincheira, só a quantidade que vai ser utilizada. A outra o que não for utilizado tem que se descartar, porque o que vai acontecer? Esse sistema ele vai pegando umidade, o que está lá de lixo, e não vai ser bom para o animal. O potencial produtivo de uma boa silagem dá em torno de aumento para uma vaca de leite de até 18 litros por dia. Isso já leva em vantagem. E o que é a vantagem dos 4 citados? Qual que é a desvantagem do milho? O milho ele é muito bom de grãos, mas o que acontece? O milho ele não é tolerante a veranico. Já o sorgo e o milheto, ele pode ser plantado em qualquer época do ano com as mesmas funções. Em alguns locais não se utiliza o sorgo, porque tem alguns variedades de sorgos que tem um tipo de substância que prejudica a alimentação. Mas isso deve ser levado em consideração e colocado em variedade igual, por exemplo, o sorgo gigante, que ele é uma variedade de alta produção de silagem, que tem plântulas até 3 metros, 4 metros de altura. Mas vale considerar uma coisa, se a pessoa não tem o equipamento que vai ser alugado, ele tem que ter condições para manusear essa silagem, igual a questão da cana. A cana não é qualquer equipamento que corta, é uma encilhadeira, mas ela tem que ter a regulagem para a cana. Se pegar uma encilhadeira que não tem regulagem, vai virar uma saroba, e esse material, essa massa seca, vai se perder e não vai compensar fazer o trapo, vai virar meio que uma biomassa. E o sistema da fenação, ela se recomenda capins de alta qualidade, ou seja, Trifton. Existe também silagem e fenação de milheto. O milheto também tem um alto poder quando estiver na fase de folhagem. Ele consegue ser uma boa forrageira ele consegue ser um ótimo aliado na fenação. Ou seja, dá para fazer feno de baixa qualidade, que a gente vê muito no estado, a gente vê muito essa questão, que são fenos assim que por mim eu não comprava, eu não recomendava, porque assim, são fenos assim igual, tem braquiara, tem vários tipos para fazer fenação, mas se você olhar a massa seca, a qualidade, não é muito recomendado. Igual o lixo do feno é um lixo muito maior que da silagem. O feno, igual o feno para tratar de cavalos de competições, são um tipo de feno de qualidade, que se usam principalmente Trifton,
aveia, mas também dá igual questão de fardar, fazer a fenação de feijão, resto de soja, também tem condição de fazer. A colhedeira colhe, fica aquele resíduo, você vem com o enlerador, enlera ele e enfarda. Tem como, você pega ela e trata com ureia. O pessoal se utiliza muito no Tocantins fazer a fenação do feijão. Eles vão lá, esperam colher, vai lá e enfarda o restolho. Tem um alto índice de massa seca. Os mais utilizados para fenação se utiliza basicamente o Trifton e outros capins. Esses capins eles devem estar em um tempo, vamos dizer, de maturação na fase mais verde. Para fazer esse enfardamento, não é só enfardar, você primeiro tem que vir com a segadeira, tem que secar esse capim, tem um tempo aí dependendo do equipamento, porque existe dois tipos de segadeira, a segadeira comum e a acondicionada. A acondicionada ela vai pegando, cortando o capim e ela já meio que se aquece o capim. A segadeira comum ela só vai cortando. Posteriormente você vem com um tombador, que nada mais é um processo que pega, que revira o capim, o que está de baixo vai para cima. Você, se tiver em dias chuvosos, já dá para enfardar. O pré-secado, você já tem, entre aspas, um tipo de silagem. Só que por que faz o pré-secado, não só o feno? Porque o pré-secado, se você tiver em dias chuvosos e você querer enfardar, você chega lá, enfarda, enrola o feno e você joga ele lá. Ele vai ter um tempo de maturação para aquele feno ficar bom. O sistema deles em valor comercial, com essa pequena comparação da diferença entre eles, tem vantagens, tem desvantagens, porque claro, a fenação ela não é um tipo de procedimento barato, porque você tem que ter os equipamentos. Já a silagem, você em qualquer local existe o pessoal que faz esse procedimento, que tem máquinas para esse tipo de procedimento. No estado de Goiás, eu estava dando uma pesquisada. No estado de Goiás existem apenas 5 empresas que fazem um processo de enfardamento em propriedades. Elas só vendem, existem em torno de 100 a 120 empresas que vendem o fardo. Você não chega na propriedade e enfarda. Já a silagem existe, que tem a questão do pré-secado e a questão do fardinho pequeno, que o fardinho pequeno hoje você chega em qualquer loja agropecuária, tem o fardinho para ser vendido. E a silagem, qualquer local eles vendem. Para fazer o processo de silagem, existe inúmeras empresas que fazem, tanto com autopropelidas ou estilhadeiras normais. Então é mais em conta fazer o processo de ensilagem de um material. Questões também que a ensilagem você tem equipamentos próprios para carregar qualquer propriedade. O fardo de feno ele existe inúmeras possibilidades, mas os mais utilizados hoje são os de 100 kg, que são fardos leves, mais leves, você com 2 pessoas, 3 pessoas consegue carregar, e os fardos de 500 kg. Os pré-secados existem desses 2 tipos. Existem maiores um pouco, mas os mais utilizados no Brasil são esses. Existe também fardo retangular pequeno, que vai de 35 a 50 quilos. Tem especificações técnicas do tamanho deles, mas muda basicamente só a regulagem da máquina. Mas quando eles vão te vender quantos quilos que pega. Então basicamente a silagem ela é vendida de 2 tipos, que é o tipo 1,
que é a silagem a granel, que você chega na propriedade e pega a silagem, é carregado no caminhão ou qualquer outro tipo, e a silagem sacada, que dessa silagem sacada tem dois tipos também, que é a de rolo e a de fardo, porque existem alguns equipamentos que faz o fardo quadrado maior, mas não é muito utilizado no Brasil. Lá fora você consegue achar vários tipos de equipamentos. Já o feno, ele tem o feno natural, que ele só sai da enfardadeira. Você faz a capineira, vai lá e enfarda ela. E existe o feno de bola, que ele é o pré-secado, que ele passa por um procedimento de secagem antes de ser colocado para os animais. Mas basicamente os dois processos eles atendem o mercado. Isso vai variar de acordo com o produtor. Vale ressaltar que o processo de enfardamento, se o produtor optar por ter, ele tem que comprar toda a estrutura, porque não trabalha sozinho só a segadeira, só o tombador, o olheirador também e a enfardadeira. Existe então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vamos dizer assim, porque tem algumas enfardadeiras que não tem o empacotador. Então você tem que ter mais um equipamento para empacotar os fardos. Entre aspas, seriam 5 operações, mas no Brasil tem como ter menos operações. Você acoplar cada uma atrás da outra. E o processo de ensilagem, o produtor tem que ter apenas uma encilhadeira e um trator, ela acoplada a um trator, ou uma encilhadeira topovelida, mas o mais usado é um trator acoplado à encilhadeira, 2 carretas, normal, de 7 toneladas, alguns ensilham com caminhão, e um local que vai ser um silo, se ele vai ser silo trincheira, ou ele silo normal, ou pode adquirir também, alugar uma máquina que faz ela empacotada, que é muito mais, a perca do empacotado é muito mais, a taxa de percas de massa seca, taxa de percas por estragar, por fungo, etc., é muito mais barata, é muito mais vantajosa. Só que o que acontece? O fardinho pequeno, o sistema do fardinho pequeno, ele exige famoso pacotinho de silo, ele exige mais mão de obra, porque são maquininhas pequenas que você tem que jogar o silo lá dentro e com a pessoa ou 2 pessoas pegar, pacotar e passar o lacre. Já mudaram alguns equipamentos um pouquinho maiores, mas o preço dele não está muito acessível. Então vamos fazer assim, vamos colocar no papel. Um fardadinho pequeno está 5.600, maquininha. Ela pode ser elétrica ou gasolina. Isso varia. E um empacotadorzinho que precisa com menos mão de obra está em torno de 100.000, 200.